Olá, ao vivo, estamos ao vivo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso canal Inspire-se LM no YouTube. Como eu sempre digo, né, de sexta-feira é um bate-papo bem gostoso. Meu nome é Flávio Endo e minha missão aqui é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura, simplesmente jogando alguns mal-entendidos fora. Então, sejam bem-vindos, todos vocês estão chegando. E hoje, um bate-papo com a Vanessa, que é lá do Maranhão. Eu vou chamar ela já, porque daí a gente vai se apresentando juntos. Deixa eu colocar você aqui, Vanessa. Pronto. Oi, Vanessa. Boa Oi, tarde. Flávio. Boa tarde. A gente fala oi aqui porque a gente tá ao vivo, porque a gente já estava falando antes, né, Vanessa? É, Mas eu quero te agradecer oficialmente aqui e agora ao vivo, né, pela oportunidade que você de ter separado esse tempo, né, na sua agenda, que eu sei que está bem conturbada, a gente vai falar um pouquinho disso. Conturbada não, mas está bastante cheia. E então quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, não para mim, né, mas para compartilhar aqui com as pessoas que a sua história, a sua jornada, né, e a sua história de vida, eu acredito que possa ajudar muitas pessoas também a refletirem, a terem talvez esperança, né? Eu acho que uma das coisas que mais sai aqui, Vanessa, nas sextas-feiras, né, nessas conversas, que as pessoas assistem, eu acredito que se elas puderem pelo menos sair com esperança de uma vida nova, uma vida renovada, estamos na Páscoa também, né? Acho que tem tudo a ver com isso é. também. Tempo de E renovação, né? tempo de renovação, exato. Então, vamos para o nosso bate-papo. Antes da gente iniciar, eu queria que você se apresentasse aqui para o público, falar um pouquinho sobre você, onde você trabalha, o que que você faz e de onde que você é. Conta para o pessoal de onde que você é. Então, meu nome é Vanessa, eu moro em Balsas, é uma cidade no Maranhão. Hoje minha vida, assim, como você já sabe, Flávio, tá bem corrida, né? Para quem me conhece sabe, tenho 2 empregos agora, um na empresa privada e um outro na gestão pública, né? Então, assim, é, tem contato com muitas pessoas. A minha profissão também é contadora, sou contadora, porém, a minha área mesmo que eu sempre trabalhei foi RH, então RH trabalha com pessoas, né? Gestão de pessoas. E quando eu conheci o Espírito, foi quando uma grande amiga que você já sabe, né, que é a Ilvane, ela insistiu muito, assim, em te conhecer, em conhecer o Espírito. Foi quando eu Show. desacreditei da minha profissão, que estava no lugar errado, mas porque a Vanessa era aquela Vanessa que eu sempre falo hoje, né, a Vanessa de antes e a Vanessa de hoje, no sentido Vamos assim, pegar, bem... vamos pegar já esse gancho, Vanessa, e aproveitar e explorar um pouquinho, né? Uhum, A Vanessa de hoje, ela olhando, você participou com a gente em 2019. Eu não lembro muito bem qual foi o mês. Eu acho que foi mais uhum. do meio para o final de 2019, Eu acredito que sim. né? Enfim, foi em 2019, mas você hoje, olhando para a Vanessa de 2018, como que era a sua vida? Ou o que você poderia relatar sobre essa Vanessa, né? O que que ela Ai, sofria? O que pegava para ela, né? Como você se vê há 2 anos atrás? Conta um dois pouquinho. anos atrás. É uma Vanessa emburrada, uma Vanessa que não acreditava nela mesma, uma Vanessa que, tipo assim, dependendo do jeito da pessoa, que eu nem sabia como que aquela outra pessoa estava, eu já imaginava que era alguma coisa comigo, eu não chegava a pensar, me colocar no lugar do outro, colocava coisas na minha cabeça, né? Então, Uhum, assim, eu não acreditava em mim mesma. E muitos falavam, Vanessa, você é uma profissional, você é uma pessoa ótima, só que eu não acreditava em mim. Então, assim, eu só reclamava, tanto que essa minha amiga, né, que é a que me indicou, a Ilvane, ela sempre dizia que eu tinha que acreditar em mim. Eu falando tinha lá atrás, quando ela falava, né? Então, assim,
eu sempre falava palavras negativas. Então, a partir do momento que eu conheci o Inspire-se, eu deixei de falar. Tipo, eu falava muito, eu vou repetir agora, mas eu já quero que delete logo. Eu não tenho sorte, comigo sempre é assim. Então, assim, nunca mais eu repeti essa palavra. Então, mudou muito mesmo, muito mesmo. Até a maneira de pessoas que eu não falava, que achava que tinha alguma coisa comigo e que, na verdade, era eu o problema. Eu estava sendo a pessoa estava sendo um espelho. Aquela questão, tipo assim, como é que eu vou saber que aquela pessoa não fala comigo se eu também não falo com ela? Então, tudo isso mudou. Então, hoje eu sou outra pessoa. Aquela Vanessa que o povo diz, Vanessa zangada. Hoje eu não posso. Muitas pessoas que ainda não tiveram tanto contato, que agora com pandemia, né? Mas, assim, mudou muito, muito mesmo nesse sentido. Essa questão que você falou, né? Você falou duas coisas bem marcantes. O mau humor, que você repetiu algumas vezes. Demais. E a falta de confiança em você mesma também, né? Como que isso se refletia na sua vida diária? No trabalho, nos relacionamentos? Eu não sei se você tinha algum relacionamento amoroso na época. Eu lembro que você falava bastante da sua mãe, inclusive acho que foi uma das questões que você que queria... fez eu vir. Aqui em casa, principalmente aqui em casa, eu e a minha mãe, eu sempre tinha uma... Tipo, ela falava uma coisa, eu já respondia de supetão, né? No sentido assim. Mas quando hoje ela fala, eu me silencio. Eu falo assim, olha, eu não quero brigar, eu não quero discutir, porque é coisinha mínima do dia a dia em casa, né? Então, assim, o meu relacionamento com minha mãe mudou muito. Aquela história, nem é da água para o vinho, é da água para o uísque. Mas, assim, no sentido de ter paz. Eu procurava, eu lembro que uma vez, eu acho que você perguntou, né, Vanessa, o que você gostaria? Se eu gostaria de ter paz. Então, hoje eu tenho paz, tanto que tenho 2 trabalhos, é bem corrida, eu tenho paz, eu amo o que eu faço. Antigamente o relacionamento eu tinha mais bem conturbado e agora é totalmente diferente. As minhas amizades realmente são as de antes, agora tenho até mais, mas mudou muito. Então, mudou no sentido de eu olhar a pessoa diferente, de eu não julgar a pessoa sem nem antes estar falando com ela. Então, mudou muito nesse sentido, de se colocar no lugar do outro, porque como minha área também envolve gestão de pessoas, eu tinha que saber o outro lado. E, às vezes, eu não via muito esse lado. Eu via o meu lado e não se colocava no lugar do outro. E aí, com o Espírito, me ajudou muito. Tipo, uma vez eu lembro que eu participei de uma live com o Fred, com vocês online, né? Eu estava nessa época, eu trabalhava até na fazenda, estava na fazenda. E aí eu dizia assim, mas eu não consigo ver uma coisa e não falar, no sentido assim, do meu toque, né? De organização, essas coisas. E ele disse assim, eu lembro que você falou da limpeza, né, dos quartos e tal. Aí eu disse assim, você já experimentou a olhar e não falar? Porque às vezes não é eu falar, é a forma de como eu estou falando. E aí isso não tanto que até hoje eu nunca esqueci, né? São coisas que talvez ele não lembrasse, mas para mim foi bem importante. E aí eu passei a desligar mais isso e passei a ver que eu vivo até melhor me desligando mais disso, dessa questão do meu toque também. E da maneira de estar falando, né? Uma coisa é eu comentar, outra coisa é eu falar com supetão, aí isso não dá. Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando essa semana. Não sei se você acompanhou essa semana que a gente estava falando sobre feedback, crítica, né? E, é claro, a gente abordou um pouco mais do lado de quem recebe, né, a crítica. Mas quando você falou, por exemplo, às vezes a pessoa faz lá uma cara, né? E eu já acho que é comigo. Que é comigo. É uma coisa muito de ilusão mesmo, né? Porque a gente não faz ideia se é mesmo ou não. E o que aquela cara, o que aquela feição tá querendo dizer. A gente não faz a mínima ideia se a gente não for e perguntar e conversar, né? E nem saber o que a pessoa tá passando, né? Então, a gente não faz a mínima ideia. Mas a gente acha que sabe, né?
Mas antes eu fazia, eu já dizia logo, se bem é comigo, não gosta de mim, e eu também não gosto dela. Ai, eu lembro de você fazendo, quando você chegou, né? Naqueles primeiros momentos ali. Acho que foi bem, não foi só os primeiros momentos, foram vários primeiros momentos, né? Você é um santo, Flávio, porque é uma pessoa. Bom, gente, foi assim. Eu posso falar? Pode. Conta Foi, como foi foi na, a sua imersão. foi na quinta-feira que foi a apresentação primeiro, que o curso ia Verdade. iniciar mesmo na sexta, né? Então tinha Isso. muitas pessoas, que inclusive tinha pessoas que era do meu convívio, assim, mas não era amigo, nem colega, nada. Só que eu já tinha aquela. É, tipo uma birrinha, sendo que a pessoa nem eu conhecia ela e nem ela me conhecia de falar. E aí o Flávio disse assim, agora vamos todo mundo, cada um falar por que que está aqui. Ai, não, eu disse assim, não, eu não vou ficar aqui, não. E aí o pessoal começou a falar, quando chegou minha vez, eu estava lá fora já. Foi quando a Ilvane disse, eu sabia que eu tinha que vir aqui, porque tu ia fazer papelão. Aí eu disse assim, Flávio, eu não gostei disso aí, eu não vou falar. E depois, né, quando começou o curso na sexta, você me perguntou assim, Vanessa, e aí, tá valendo? Que sempre pergunta, né, tá valendo o curso? Eu falei assim, não, agora eu acho que eu já tô devendo. E mudou totalmente, eu me abri, eu falei por que eu estava lá. Então, assim, é uma coisa que no começo é uma bobagem eu ter saído da sala, eu me zanguei, saí da sala e disse que não ia falar de mim, porque fulano ia ouvir, porque fulano ia saber por que eu estava lá, e é uma Uhum. coisa que eu não estava olhando só para mim, que eu tinha que estar lá por mim, e não pelos outros. Uma das coisas justamente de se falar em público ou de se expor, né? É realmente o medo, né? O medo de se expor e de os outros de repente julgarem a gente, né? Então, às vezes, quando a gente recebe uma crítica também, mesma coisa, a gente, pô, eu tô sendo exposto, né? Tá mostrando algo que eu tava tentando esconder, né? Sim, E essa questão assim desse medo de se expor tem todas essas coisas que você mesmo agora está com muita clareza, né? Nossa, eram bobeirinhas, coisas que, eu tipo, o já que tem reprovei a uma ver, né? disciplina. Hã? Eu já reprovei uma disciplina porque eu não quis apresentar o trabalho. E sendo que era pessoas que eu estava todo dia em sala de aula, É estava mesmo. todo dia e acabei reprovando, reprovei a disciplina e fiz a recuperação, né, da disciplina, paguei, né? Mas eu Aham. reprovei mesmo. Então, assim, para mim hoje estar aqui é assim, uma evolução enorme, Vitória. enorme mesmo. Que legal. Que Para ótimo. quem me conhece sabe, vai dizer assim, a Vanessa. É verdade. Falando nisso, a sua mãe, é, depois que você fez, né, a imersão, começou a sua jornada, o que que você notou, assim, ou melhor, um pouco antes? Não sei se você consegue lembrar, se não lembrar também tá tudo bem. Lembro. O que que marcou para você ao longo daquele final de semana e nos primeiros dias? O Nossa, que foi muito marcante, assim? o principal foi eu chegar em casa e acontecer uma pequena fala dela, né? E se eu fosse responder da maneira que eu responderia antes, seria já o início da discussão. Mas só que o problema não estava nela, estava na maneira que eu respondia e o tom que eu respondia. Então, assim, lógico, de vez em quando tem umas coisinhas, mas isso é normal. Mas, assim, melhorou muito mesmo. Tanto até comigo, a maneira dela me tratar, a maneira dela cuidar de mim. Tanto que agora eu tenho 2 empregos, ela sempre está preocupada. Imagina, você chegar em casa, tá tudo pronto, ter almoço e tudo, isso é gratificante. Às vezes eu deixo de agradecer e eu sei que eu tenho que melhorar nisso, mas sempre eu sempre digo, mãe, eu te amo. Então, assim, coisa que eu não conseguia falar, não conseguia abrir minha boca e dizer que amava uma pessoa, não estou dizendo ela, dizer do nada, eu amo você. E hoje eu já sei agradecer. Tipo, meu irmão, questão dele sempre falava, Vanessa, é assim, eu já começava a discutir, eu não quero ouvir, não sei o quê. Hoje não.
eu já vejo como uma crítica construtiva. Então, assim, eu já sei ouvir, eu não sou perfeita, né? Eu estou aqui para evoluir, para melhorar. Então, assim, mas mudou muito meu jeito de ver, meu jeito de pensar também. Às vezes eu sei que eu ainda sou um pouco rude, né? E aí eu já analiso assim, mas se eu tivesse sendo tratada assim, será que eu gostaria? Então, já aquela questão de me colocar no lugar do outro. E aí me melhorou bastante, porque eu tinha também, Flávia, até uma coisa assim, que para quem me conhece, da minha família, eu não fui criada pelo meu pai. Então, assim, fui criada pela minha avó, mas eu te falo que se fosse para acontecer novamente, eu escolheria de novo ser criada por ela, mas eu fui uma pessoa, uma adolescente, uma criança muito revoltada por não ter sido criada pelo pai, por minha mãe não ter casado com o pai, eu não entendia. Tanto que minha certidão de nascimento, meu nome mesmo, meu nome é Vanessa Miranda Leda, o Leda do meu pai, foi com 15 anos, mas por quê? Porque eu não me aproximava, eu só apontava, né? Eu só criticava. Por que ele não me criou? Por que isso? E a partir do momento, agora, não vou te mentir, tem uns 2 anos que foi depois que conheci o Espírito. Hoje meu pai me chama de filha, que é uma coisa assim que eu amo de paixão. A gente se dá muito bem. Eu sempre me dei bem também com meus irmãos, né? Mas o meu pai, eu tinha aquela coisa. Hoje, e às vezes até de falar algumas coisas com algumas tias minhas, de ser aquela, tipo, eu vou falar, não tô nem aí, quem estiver ouvindo vai saber, mas hoje o tratamento é diferente. Então, assim, você não tem noção o quanto melhorou minha vida, o quanto eu, tipo aquela mágoa que você tem, e eu mesmo me perdoei, não perdoei ele, eu me perdoei porque o problema estava em mim, eu estava olhando ele diferente. A partir do momento que eu olhei e tratei meu pai diferente, ele passou a me chamar de filho, é uma coisa assim que eu nem sei se ele sabe, e é uma coisa assim que é o maior presente que eu tive. Até me engasga porque é uma coisa bem sensível, eu acho que eu nem tinha comentado contigo, mas é bem... Na verdade, eu só tenho felicidade hoje, eu me perdoei e hoje a gente se dá muito bem, graças a Deus. Que bênção, eu não sabia disso. Porque eu não conseguia falar, Flávio. É uma coisa assim que eu cheguei até chamar meu pai de palhaço, que é uma coisa que eu até peço desculpa, mas assim, só para você entender a minha rebeldia, entendeu? E eu percebi que, na verdade, o problema estava em mim. Aquela história, né? De eu não gostar de uma pessoa, a pessoa nem saber o porquê. Mas eu que não sabia, eu não sabia como tratar. E aí sempre minha mãe me cobrava muito isso, né, de eu me aproximar mais. Eu sempre tive proximidade, mas não hoje como a gente, de eu ligar, de eu falar com ele, saber se está bem. Então, assim, é bem delicado, mas ao mesmo tempo é bem libertador para mim, assim, aquele alívio, aquela paz, aquela coisa gostosa. Tipo assim, vou Sem falar com meu dúvida. pai, não tem uma mágoa, nada. Que lindo, que bênção. Eu era, para quem, tipo, né, tem uma das minhas tias, não vou falar o nome dela, senão ela me mata. Eu tive várias discussões com ela, então, assim, de eu dizer para ela que ela tinha que me aceitar, que o sangue estava no meu dela, então, assim, e eu sei que eu tinha que respeitar ela, então, mas por eu ser bem rebelde e achar que eu tinha que falar o que queria, o que vinha na cabeça, aí achava que estava certa, e aí é uma Vanessa que realmente eu não quero que volte mais, nunca mais. Já foi, já foi. Essa já É, ficou para trás. é, Eu sempre. Essa fala sua é uma coisa muito legal, porque nessa minha jornada eu fui entendendo um pouco mais sobre o morrer em vida, né? Que inclusive esse momento que nós estamos agora, né, nessa semana da Páscoa, não só para os cristãos, mas a Páscoa tem já um significado, inclusive, do povo judeu também, e essa renovação, né, este morrer para o velho e nascer para o novo, né, e o novo muito mais iluminado, já em outro nível de consciência.
Então, quando a gente olha para histórias dessas assim, e coincidentemente nessa semana é maravilhoso esse presente que você está dando para gente. Nossa, eu só tenho gratidão mesmo. Em especial a Ilvane, que é a Ilvane que lutou muito. Nossa, a bichinha aguentou, hein? Eu chegava lá, ela já dizia assim, o que foi, Vanessa? Aí ela dizia assim, Vanessa, tu tem que fazer o espírito. Eu só dizia assim, não, mulher, não tenho condição. Mas assim, por que que eu não fiz antes? É aquela história, é uma coisa assim, bem maluca, assim, da minha transformação, porque eu era a cheia da razão, tipo aquela frase que muitos falam, tipo assim, eu sou assim, tem que me aceitar assim. Não, eu já não penso assim. Ótimo. E tem uma coisa que você falou também que me chamou bastante atenção, né? Justamente nesse ponto que é poder estar aberto a ouvir a opinião do outro e talvez até uma Meu crítica, irmão, justamente, né? ele vinha falar comigo, eu já não aceitava, porque eu achava que estava correto, e mesmo lá no meu subconsciente, que a gente sabe, né, eu É não lá no queria fundinho, né? aceitar. Lá no fundo, eu já dizia assim, não. Aí já começava a discussão, ele dizia assim, Vanessa, tu não adianta. Hoje não, essa semana ele teve aqui, mas a esposa, então ele comentou, então a gente conversa, é uma discussão não de discutir bate-boca, é uma discussão sobre o que melhorar, ou por que eu agi assim, ou ele dando exemplo dele, que ele também trabalha com pessoas, bastante pessoas, então assim, é uma troca de informações, e isso melhorou muito, muito mesmo. É. Pegando esse gancho, em relação ao profissional, você estava contando antes da gente entrar uma coisa bem legal, talvez de você contar aqui, se você puder contar. A Vanessa de antes, como ela estaria hoje se ela estivesse fazendo tudo que está fazendo, ou teria chegado até aqui? Não, a Vanessa de antes, ela não teria hoje 2 empregos, né, e principalmente na área que eu estou, que eu trabalho numa empresa que é não vou falar nomes, né, mas é Sim, uma empresa privada e tem contatos com bastante pessoas, né, que são os clientes, e também a gestão pública, que é numa parte também que é bastante com o público, né. Então, sim. assim, eu não teria esse segundo emprego, né, principalmente na gestão pública, jamais, porque o meu jeito de ser, os próprios gestores, eles não me contratariam, porque tipo assim, não valia a pena ter essa pessoa na equipe, porque, querendo ou não, é uma questão de somar, né, junta a equipe para ajudar a sociedade, então, nesse caso, eu não teria 2 empregos. Teria um e não sei se esse um era nessa empresa privada. Não sei. É. Uma coisa que, que você comentou é sobre a sua autoconfiança, que era sempre estava em dúvida, né, sobre a sua Não, muito, capacidade. muito baixo. E o que eu percebi na sua história, né, que eu acompanhei um pouquinho também, foi a autoconfiança, ela não veio porque você fez algum trabalho e aí isso demonstrou para você. Foi o contrário, que é uma coisa que a gente fala no Inspire-se, né? Autoconfiança, resiliência são recursos que nós já temos. E quando a gente joga esses mal entendidos fora e a gente descobre realmente quem nós somos, a gente pode florescer. E então, o que eu percebi na sua história foi essa autoconfiança floresceu, né? Você começou a Sim, olhar para você com mais amor, com mais carinho, rolou perdão, que foi muito bom, e isso te trouxe liberdade e refletiu no trabalho. Tanto é que e você recebeu muito. responsabilidade do cargo financeiro no setor público, Uhum. não é uma coisa fácil, né? E Não, está ganhando mais ainda, vamos dizer, respostas do de fora. Olha, você está indo bem, tá certo, né? é Então, verdade. eu vejo que chegou nesse ponto que você está hoje, muito pelo que você começou lá atrás na sua jornada, né? De É. permitir que essa Vanessa nascesse efetivamente. Acreditar em mim, né, Flávio? Porque quando eu fiz mesmo o Espírito, não era a questão do perdão, essa fase com meu pai, não era essa questão
era também da minha mãe, mas principalmente porque eu queria sair do ramo do RH, na verdade, né, que é o que mais me foca. Porque eu imaginava que eu não estava trabalhando na área certa, que eu estava trabalhando na área errada, mas o problema não era que eu encontrava, tipo assim, não era as empresas, não eram as pessoas com quem eu trabalhava, era eu mesma. Então, quando eu fiz o Inspire-se, foi justamente para procurar resposta. E eu encontrei, né? Então, assim, todo o ciclo que teve nessas empresas é porque tinha que acontecer da maneira que aconteceu, foi um aprendizado. Hoje, Flávio, até as coisas ruins que acontecem, até muitas pessoas não vão entender a minha fala. Eu tenho gratidão porque se acontecer uma coisa ruim, eu aprendi com ela para não acontecer de novo. E o que vem de ruim, depois, eu lembro da frase que eu mais a mãe, até a gente brinca muito, né? Tudo de ruim é para melhorar, que até ela fala de um ator da novela. Então, assim, mas é verdade. Se acontece uma coisa ruim na nossa vida, financeiramente, ou tipo assim, no profissional, no amoroso, é uma coisa para a gente crescer e aprender com aquilo. É uma construção para você evoluir mais. Então, eu aprendi também a agradecer até as coisas ruins que aconteceu na minha vida. Tenho gratidão. Muito bom, muito bom. Olha aí, por isso que eu falei essa semana, não exatamente desse jeito, mas eu falei sobre quando a gente, sabe quando você recebe uma crítica e é um pouco desconfortável, né? Sim. Esse desconforto, se você puder entender, primeiro que ele é natural, mas se você puder já olhar um pouquinho adiante, você vai ver que é um presente que a pessoa está te dando, porque ela está dedicando o tempo dela, né, para fazer isso. E às vezes é uma questão, igual você falou, né? Às vezes é um problema, um desafio que aparece na vida, que também tem essa oportunidade por trás, de você enxergar, melhorar, aprender, crescer. É muito eu até bom comentei isso. com o Fred um exemplo que eu apresentei meu filhote, que é o Bob, meu cachorrinho, e eu comentando com ele assim, porque eu li um texto, por que os animais eles vivem tão pouco tempo, que eles já são evoluídos, a gente está aqui até para aprender com eles. Tipo, eles sempre estão prontos para passear, eles sempre recebem se a gente está triste, se a gente está zangado, se a gente está calado, eles estão ali sempre da mesma maneira, quer brincar. Então, assim, às vezes a gente tem a oportunidade de sair, igual você falou uma vez hoje, o exercício é passear com sua família, né? Que a gente zero internet, zero televisão, que é informações ruins. Então, assim, são coisas tão gostosas que é, assim, incrível. Tipo, como é bom você passear com o seu cachorro, ou chegar lá na área, lá no fundo, conversar com a mãe, falar um monte de coisa. Acontece uma coisa, eu chego, já converso. Então, assim, mudou. Antes eu chegava, entrava para o meu quarto, me trancava e me isolava. Isso não me faz bem, não faz bem para ninguém a gente se isolar. Que é uma coisa que eu também não fazia, eu me isolava. Vanessa, quanta coisa que eu estava até comentando com você, né? Vou comentar aqui também, porque é bem interessante. A gente até trocou várias mensagens aí ao longo desse tempo. Sim. Mas a Tanto gente que eu não até tem a conversei dimensão, contigo, né? Lembra quando foi para me decidir do meu profissional? Lembra? Do profissional, Então, assim, para te ver o tanto que é a questão de confiança, que eu pensei, eu poderia muito bem pensar assim, mas o Flávio é muito ocupado, o Flávio, mas o meu coração pediu para falar contigo. Então, assim, porque era uma decisão bem, eu tinha outras propostas de empresa privada e estava esperando entrar o mês de janeiro, que nós falamos em dezembro, né? Então, assim, foi bem, bem difícil, principalmente a questão da gente ser ético, né? E aí a gente acaba já se preocupando, mas, assim, graças a Deus, eu fiz a escolha certa, tanto que na época era só um emprego, lembra? Aí, pã, veio outro. Deus me deu outro de presente. Porque quando eu falei contigo em dezembro, que eu estava na dúvida, que meu coração só pedia para falar, eu tenho que falar com o Flávio, eu preciso do Inspire-se. Aí eu disse, não, vou ter que falar com ele.
Mas, assim, naquela época era só um. Tanto que eu pedi para sair da gestão pública mesmo, e aí depois eles conseguiram a nomeação para mim já na parte das 18, porque o meu é interno. Então, assim, é uma coisa. Mas por que aconteceu isso? Porque é uma outra pessoa. Em questão de competência, eu não vou me diminuir. Realmente, eu sempre fui, mas não acreditava em mim. Hoje eu acredito. Então, acabou que veio o presente de novo, depois que foi o segundo emprego. Maravilhoso. Muito bom. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o pessoal que deu boa tarde aqui, rapidinho. A Patrícia, a Leila, a Sara e a Lani. E sempre tem algumas pessoas, se vocês puderem dar um oi aí para a gente saber quem tá, porque a gente não sabe quem tá, né? Mas tem mais algumas pessoas, só mandar um oi. E se tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade com relação a essa jornada da Vanessa, eu acho que é bem legal a gente poder trocar, aproveitar que ela tá aqui, né? Com esse tempinho aqui pra gente, tá? E Você ia totalmente comentar alguma desinibida, né? coisa? Hã? E Dá uma totalmente desinibida. então, né? Imagina. Imagina Ela... aquela Vanessa que saiu da sala dizendo que não ia falar. Flávio, eu lembro tua carinha olhando para mim e disse, meu Deus, o que é que essa menina tá fazendo? E eu lembro da sua emburrada. Não, você Emburrada. tava brava, você tava brava. Não, estava brava, ainda falei para ti que não tinha gostado e que não era assim que começava um curso, que a pessoa estava indo lá para procurar ajuda e por que eu ia ter que falar em público para os outros ouvir? Olha aí, É nesse isso. tom, Foi assim mais ou mesmo. menos. Só que não tinha nem um pouquinho desse sorriso lindo agora. Não, era zangada mesmo. É, Vanessa, conta um pouquinho. E essa parte eu não sei muito bem. Como que foi nesses últimos 2 anos, né? Você segue colhendo frutos, tanto é que deu exemplo agora de agora, né? Janeiro, tudo. Sim, sim. Conseguiu ter uma clareza. Aliás, gente, a gente conversou, mas eu não falei para ela faz isso, faz aquilo, né? A gente Não, conversou e ela conseguiu sair dali onde ela talvez não estava enxergando muito bem e o nível de consciência subiu e tomou uma boa decisão. Eu estou curioso, Vanessa, com relação à sua jornada, né? Eu não sei, você leu algum livro? Como que foi, assim, a sua observação do que você aprendeu lá na imersão? E porque algumas pessoas acabam colhendo frutos, acabam tendo resultados, e de alguma forma aquele antigo acaba voltando. E a pessoa acha sim, que não está certo, não é por aí. E eu insisto na importância da jornada, na importância. Nem sempre precisa ter um livro, precisa, mas se você pelo menos tiver aquela direção para olhar e observar diariamente, isso vai te mantendo na jornada, né? Vai te mantendo sim. na direção certa. O que você, olhando hoje para esses 2 anos, o que você nota? Como é que foi isso? Como é que isso foi crescendo dentro de você? O que te motivou a se manter na jornada? Na verdade, o contato também com quem fez, né, o Inspire-se, que sempre tem a Ilvane principal, né, tem também aquele vídeo que inclusive até comentou, Vanessa, não indica o vídeo para quem não fez ainda o Inspire-se, não vai entender, do Sydney Banks, né, no sentido daquele lado último. Então, eu assisto direto ele. O livro que eu li, eu não vou te mentir, eu li A Revolução do Pensamento, é esse, né, Flávio? É, Inclusive, comprei o livro do Sidney, porém é em inglês, gente. Então, assim, eu do Sidney. comecei a traduzir, porque aí aprende um pouco inglês, não sei de nada de inglês, mas aí até parei, mas comprei o livro, Qual que você comprou? eu não estou lembrando, É esse aqui? não, é um outro, é o da capinha laranja. Capinha laranja. Ahn, Bom, tem mais um aqui, vamos ver se é este. Isso, isso.
É esse E aqui? aí eu comecei a traduzir ele, Flávio. Flávio, pelo amor de Deus, tem que ter esse negócio em A gente, português. a gente vai conseguir. É só abrir um parênteses aqui, né? É, os livros, para todos saberem, os livros tem a questão dos direitos autorais, então a gente está fazendo reuniões com várias pessoas de vários países, porque tem muitas pessoas interessadas. E a gente está fazendo reunião com o detentor dos direitos autorais, que nem é a família dele, é a própria editora, né? Porque o Sidney Banks ele cedeu os direitos para a editora antes dele falecer. Então, assim, está em processo, é um pouco moroso. Entrou a pandemia, bagunçou tudo, as reuniões pararam, mas a gente está focado, ou pelo menos olhando para isso, está no nosso radar, vamos dizer assim, tá? Deixa eu trazer uma aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Você tá vendo as mensagens aí? Tia Fátima? Fátima Arruda? É minha tia. Aí ela mandou uma mensagem, ó, você tá lendo aí? Tia Tô. Fátima. Ah, Tomei a irmã do meu liberdade e pai. mandei o link para alguns mais ligados. Perdoa-me. Ah, não. Ela certeza que ela deve estar lembrando da Vanessa brava, zangada. Mas essa não é a tia que eu briguei, não. É outra. Eu já achei que era ela. Ó, Não. legal. Então, essas pessoas à volta é uma coisa que a gente conversa também, né? Não sei se você lembra. Quando a gente pode brilhar, quando a gente consegue efetivamente tocar em algo muito verdadeiro dentro de nós, e esse algo, de alguma forma, também não tem como segurar, extravasa. As relações melhoram, as pessoas à sua volta também se beneficiam, né? Veja sua mãe, talvez ela não tenha efetivamente entendido alguma coisa que aconteceu com você, mas para ela provavelmente está mais leve estar nessa convivência com você. E para ela o dia a Totalmente. dia também melhorou, né? Muito, muito Isso mesmo. vai gerando uma coisa, um ciclo positivo, né? Em todo ao nosso redor, né? Uhum. E assim, Flávio, continuando assim dessa evolução, eu passei muito a assistir filmes sobre Deus. Eu tenho um que eu falo muito, que eu gosto muito, que é o Quarto de Guerra. Ele é, Ah, não sei sei. se você já assistiu. Então, Eu assim, já eu, assisti. eu passei a ter mais. E quando eu percebia que a casa estava assim, um pouco pesada, eu coloco música da, de Deus, aquela música da igreja, né? E Sei. agora tem muita missa, né? Então melhorou isso. Questão também dos palavrão, essas coisas que às vezes na briga, na discussão, vinhas mesmo sem querer. Então tudo isso melhorou e veio a paz. Então assim, eu só tenho gratidão mesmo, muito mesmo. Que legal, que legal. Eu acho interessante, porque o próprio Inspire-se, né? A gente não fala nada específico não é religioso, né? Não, Não, mas a gente toca em uma essência nossa que é espiritual, que é muito maior do que só nessa nossa vida humana. Então, muitas pessoas, o meu celular está querendo falar comigo. Eu falei alguma palavra e aí o celular respondeu. É, muitas pessoas passam por isso. Às vezes, a gente já teve, por exemplo, pessoas mais ligadas ao budismo, né? Que também puderam encontrar, ir além das palavras dentro da sua própria religião, né? Ir além das palavras, ou do padre, ou do pastor, ou sei lá, do mestre Zen lá. As pessoas conseguem realmente captar a essência que está por trás de cada religião, de cada sim. pessoa que está trazendo essa mensagem, né? Então, eu acho muito bacana porque reconecta nós
muitas vezes nós estamos, parece que apartados, na nossa mente, óbvio, né? A gente acha que a gente é um indivíduo, um corpo e separado de tudo, e que sofre e que tem seus karmas e sofre com isso. E de repente você vê o mundo muito maior do que ele realmente é. E aí toca nessa paz e, essa vontade mesmo de se reconectar, igual você falou, eu me reconecto através dos filmes, através da música. Isso é muito bacana, né? Muito bom. Um exemplo também, Flávio, que eu até multiplico, não sei se eu falo igual você falou nos 2 encontros que nós tivemos, é o do diamante, né? O diamante coberto, esse exemplo, para mim, é espetacular, né? No sentido assim, de eu não receber a Vanessa é zangada, a Vanessa é brava, a Vanessa é isso. Não, eu não vou associar isso a mim, eu não vou receber, não. A pessoa está falando e não é porque ela está falando eu vou ser assim. Então, eu sou um diamante e esse diamante não vai estar coberto por nenhuma coisa ruim. Eu não vou receber, eu vou evitar receber essa coisa ruim. Muito bom. A Patrícia fez um comentário aqui, ó. Teve uma amiga que falou, essa amiga fez o Espírita com a gente, que mesmo depois de 15 anos participando ativamente no Centro Espírita, trabalhando, mesmo assim nunca sentiu e melhorou tanto como após o Inspire-se. E ela, eu sei de quem ela está falando, né? Obviamente não vai falar o nome, mas ela também falou que ela continua indo e continua fazendo o trabalho dela dentro da religião dela, né? Eles não chamam de religião, né? Mas, enfim, dentro dessa religião. E tá indo além, tá conseguindo enxergar além, né? Tá tirando o maior proveito da onde você está. Por isso por isso que eu gosto muito dessa reconexão, desse poder se reencontrar, como você falou, né? Que é o diamante. E aí, é claro, né? É claro, o nosso ego, as coisas ali, eles existem e vão continuar existindo. Enquanto estivermos aqui nessa condição, eles vão continuar existindo. Mas se a gente puder olhar além, entender o quanto que... Muda muita coisa. Muda muito. As picuinhas, né, Vanessa? Nossa, eu tenho um exemplo, Flávio, que eu não vou falar o nome, mas hoje eu tenho um carinho. Eu tive um namorado e eu não me dava bem com a mãe dele. E nem ela comigo. Só que nem eu conversava com ela e nem ela comigo. A gente não se gostava de longe. E aí a gente acabou voltando depois. E hoje, se alguém falar dela, eu já não aceito, porque eu estava sendo o espelho ou ela estava sendo o espelho. Eu chamava ela de uns nomes, né? Nada agradável. Nada demais, gente, mas não era agradável. E aí, mas eu estava sendo uma pessoa, eu não estava mostrando quem eu era e nem estava permitindo que ela mostrasse quem ela era. E a partir do momento que teve um dia ele comentou, foi muito engraçado, liga para minha mãe para pedir isso. Aí eu falei, vou ligar. Ela me tratou tão bem na ligação, tão bem, que eu fiquei com vergonha. Então, assim, como que eu vou já concluir que a pessoa é daquele jeito se eu não tive contato com ela, se eu não conversei com ela, se eu não dei a oportunidade para ela mostrar quem ela é. Então, a partir desse exemplo, eu passei a acreditar que o problema não estava na pessoa, estava em mim, né? Não seja o espelho. Então, eu tinha que olhar diferente. E quando eu decidi olhar diferente, que foi no impulso eu ligar, eu fiquei surpresa e depois fiquei envergonhada. Mais um aprendizado, né? E mais um aprendizado. Nem me fale. E hoje nós somos amigas, assim, é uma pessoa assim que eu tenho uma grande admiração, gosto muito dela. É mesmo, olha só. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. Tudo ilusão, né? Tudo ilusão da nossa cabeça, era coisa da minha cabeça. Era uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Não, inclusive, se minha madrinha estiver depois, eu comentei com minha madrinha, que é a mãe para mim, que ela mora em Goiânia. Eu comentei,
falando nessa pessoa. Ela disse assim, meu Deus, essa pessoa me ajudou no meu primeiro emprego, ela foi, assim, a minha madrinha no meu profissional. Aí eu já passei a olhar diferente. E eu acho que foi a partir daí que eu tive a coragem de depois ligar para ela, né? Por quê? Porque a minha madrinha falou muito bem, uma pessoa que eu admiro e tenho um grande respeito, só que o meu pensamento antes era diferente, que a pessoa era ruim, que era isso, que era aquilo, mas era coisa da minha cabeça. Eu mesmo concluí, eu mesmo, o meu achismo, né? Achava isso e isso dela, e na verdade era uma coisa minha. E para tudo é assim, né? Para tudo. Para as Tipo assim, pessoas, eu para o emprego. tô na rua, vê uma pessoa, a pessoa já tá até, às vezes nem vê a gente. Ah, fulano não falou comigo. Será que essa pessoa te viu mesmo? Será se ela não estava apressada ou se ela estava no telefone preocupada com alguma coisa? Aí eu já concluí que não falou e eu não vou falar com ela quando eu ver de novo. É assim. Ô, Vanessa, deixa um último recadinho. Antes disso, eu quero te agradecer de novo. A gente já está chegando aqui num tempo, assim, mas eu quero te agradecer de novo por ter compartilhado. É engraçado, sempre tem umas coisas que aparecem aqui que, poxa, eu não estava sabendo, né? A do meu pai, né? Nossa, eu fiquei, Essa é uma coisa que nem eu conseguia falar. fiquei emocionado. Parabéns, né, por ter realmente tocado essa liberdade e que é o perdão, né? E, e acho que quando a gente aprende uma vez, fica mais fácil da gente seguir, né, no perdão, tanto de se Porque perdoar os outros também, é maravilhoso. Então, eu quero realmente agradecer de coração o seu tempo, né? E vou passar a palavra para você deixar as suas considerações finais enfim, deixa o seu comentário aí para as pessoas que estiverem ou assistindo agora ou que vão assistir esse vídeo depois. Então, Flávio, primeiramente, obrigada por me dar essa oportunidade e eu já tenho gratidão a ter te conhecido, ter conhecido o Spirice, o Fred e o Vani, que me apresentou o Spirice. Então, me aproximou mais da minha família, me tirou a mágoa do coração, que é uma coisa que eu não conseguia falar, tanto que nós nunca tínhamos comentado sobre isso, e acabei me sentir a liberdade que o Espírito se faz isso, né, no sentido de você se sentir tão à vontade e acabar demonstrando e falando o que você realmente está sentindo. Então, eu sempre falo hoje que a mágoa, que o ódio, ele só me prejudica e não a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa nem sabe o que você está sentindo e aí você só fica até doente, né? Que hoje em dia a gente acaba se magoando e entra na depressão. Então, assim, que a gente esteja aqui para evoluir, para ajudar o próximo, principalmente eu aprendi com o Inspire-se, que é uma coisa assim, até na questão do meu toque de passar, você já experimentou a não fazer isso, ou a não ligar para isso, no sentido de se colocar no lugar do outro, que foi o que me ajudou e onde eu quis buscar no meu profissional em primeiro lugar, mas o meu pessoal primeiro tem que estar bem para o meu profissional estar bem. Então, assim, não ser o espelho da outra pessoa no sentido se a outra pessoa está te tratando mal ou virou a cara, que às vezes nem é com você, você já associa a você, não receber as críticas, tipo, tem uma crítica que é construtiva, mas não aquela no sentido de te fazer mal, ou, no meu caso, que trabalho com a área pública também, fulano no grupo está falando isso, 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 eu não vou discutir, eu não vou perder meu tempo, que eu vou só me chatear, então, assim, eu vou pegar as coisas boas para mim. Então, assim, se colocar no lugar do outro, ser um espelho no sentido de mostrar quem você é, porque às vezes a outra pessoa está te tratando com indiferença porque você também está indiferente. Então, assim, hoje, vou te ser bem sincera, Flávio, eu tenho gratidão mesmo, tanto que eu comentei, né? Tenho gratidão até as coisas ruins que acontecem, mas, assim, o que vem de ruim serve de aprendizado também, tanto no pessoal como no profissional. Então, assim, a partir daí que a gente vai decidir se vai continuar no erro ou não. Então,
eu só tenho gratidão, espero a gente se ver em breve, eu sei que você também está fazendo online, mas assim, estava escrito a gente se encontrar junto com o Espírito, e apesar que a Vanessa já está na casa dos 30 e poucos, né, demorou um pouco, mas assim, nunca é tarde para a gente recomeçar, e eu sou muito feliz. Eu agradeço pela vida que eu tenho, pela família que eu tenho, pelo meu pai. Agradeço imensamente ter sido criada pela minha avó, que antes eu ficava questionando por que não fui criada pelo meu pai. Então, assim, eu tenho gratidão a tudo, tudo da maneira que aconteceu, tudo mesmo. Que lindo. Obrigado, parabéns, parabéns. Eu tive contato com. Eu fiz o meu início de jornada, dessa jornada especificamente, eu tinha 33 anos, 32, 33, né? E sou muito grato também, né? Então, às vezes, se a gente puder, em vez de. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas que bom que vai ser diferente daqui para frente, né? Sim, sim. Legal, muito bom. Show de bola. Obrigado, Vanessa. Eu Obrigada, vou, Fábio. eu vou então me despedir de todos vocês aqui agora. Lembrando, quinta-feira não, terça-feira que vem, às 15 horas e 15 minutos, nós nos vemos. Se você gostou daqui da nossa conversa, deixa um joinha, que é sempre bom também para a gente saber, né? Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, para receber as notificações, é sempre bom lembrar isso também. E, enfim, obrigado a todos que deixaram seus comentários aí. A Lani deixou um comentário para você. Ela tá lendo aí, ó, a Lani Ellen. A Lani é lá dos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos. Uau! Tão linda, gratidão. Né? A Patrícia também mandou um parabéns para você, sucesso. Obrigada. Show de bola. Vanessa, muito obrigado novamente. Nos vemos então terça-feira que vem, 15 horas, 15 minutos, para a nossa próxima live. Um ótimo final de semana, ótima Páscoa para todos, né? Um momento de renovação, um ótimo momento para estar aqui refletindo sobre isso, sobre esse momento de deixar coisas velhas que nem sempre, nem nunca foram verdades, né? E que podem ser, sim, deixadas para trás, né? Então, Páscoa é esse momento da gente, talvez, realmente parar para refletir, apesar que Páscoa pode ser todos os dias, né? Se a gente tiver consciência disso, a gente pode fazer todos os dias um momento de Páscoa e de morrer para o velho, nascer para o novo. Deus abençoe você. Nos vemos na semana que vem. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.